Meus amigos, e não é que o PT está dando um curso para a sua militância de como se aproximar dos evangélicos para que o Lula diminua a sua impopularidade? Sim, o PT está dando um curso para a sua militância e eu acho que a tradução é de como enganar os evangélicos. Eu vou trazer para vocês aqui a matéria aqui na CNN, que diz aqui, PT terá curso sobre fé e democracia. As duas coisas que mais o PT entende é fé e democracia. Eles são muito religiosos e eles são muito democráticos. Você não vê nada do PT a não ser embasado na fé e na democracia. E eles estão fazendo esse curso, então, para aproximação com os evangélicos. Então, pessoal, eu vou trazer, inclusive, aqui um debate que teve lá na CNN, lá no grande debate da CNN. É um quadro lá da CNN onde tem os debatedores. Os debatedores titulares são o Caio Coppola e o José Eduardo Cardoso, do PT. E todas as vezes o Coppola humilha o José Eduardo Cardoso. Humilha. O José Eduardo Cardoso é masoquista. Eu sei que ele deve ganhar um salário razoável lá, mas é masoquista, porque gosta de ser humilhado. E eu vou trazer daqui a pouco o vídeo mostrando aqui o debate sobre este assunto aqui do curso do PT para se aproximar dos evangélicos. O Caio Coppola simplesmente dá uma aula mostrando o que é o PT. Então, antes que você assista o vídeo, observe se você já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o seu like e de fazer aí os seus comentários. Vamos lá para o vídeo, pessoal, para você ver a surra que o Caio Coppola dá no Zé Eduardo Cardoso. Dá uma olhada. Os integrantes do Partido dos Trabalhadores, o PT, vão receber um curso para melhorar a comunicação e aproximação com a comunidade evangélica. Esse curso terá o nome de Fé e Democracia para a Militância Evangélica Brasileira. As aulas serão divididas em 4 módulos, que vão desde diálogo com os evangélicos e construção de pontes ao enfrentamento à desinformação e manipulação política. Vale lembrar que pesquisas de diferentes institutos apontam que o governo Lula tem uma alta desaprovação com essa parcela da população. Segundo o mais recente levantamento do Datafolha, 48% do eleitorado evangélico avaliam a gestão Lula 3 como ruim ou péssima. Agora a gente vai ao debate, começando este bloco pelo Coppola. Coppola, esse curso, na sua avaliação, vai ser suficiente para o PT melhorar a interlocução com os evangélicos e até reverter a queda de popularidade do governo com essa parcela do eleitorado? Meu Deus, Basília, será que o PT encontrou Jesus? Não. O PT encontrou um obstáculo para tomar o poder: a fé cristã. Segundo a pesquisa Datafolha, de fevereiro desse ano, 3 em cada 10 evangélicos consideram o governo regular. E 5 em cada 10 evangélicos avaliam que Lula e seus apaniguados têm feito um trabalho ruim ou péssimo. Então, se o PT é temente a Deus, eu não faço a menor ideia, mas eu tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores está com o coração quebrantado diante de tamanha rejeição pelo povo do Senhor. Mas será que é possível que um homem una aquilo que Deus já separou? Vamos ver. A maior liderança do PT é o senhor Lula da Silva, antigo hóspede da Polícia Federal, que foi condenado por corrupção de forma unânime por 10 juízes de direito em 3 instâncias da Justiça, antes que as suas ações penais fossem anuladas por ministros do Supremo Tribunal Federal. À época, durante o curso do processo, das investigações, a percepção das pessoas em relação à conduta do senhor Lula foi verbalizada, isso lá em 2006, pelo senhor Geraldo Alckmin, atual vice-presidente. Ele disse: "Eu acho que o Lula é o PT. O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso com as questões de natureza ética, sem limites." Fecha aspas. Naquele tempo, Alckmin acusava o PT de saquear o país, como de fato ocorreu, e denunciava o Lula na sua intenção de, aspas, voltar à cena do crime. Então, vamos ver como que a Bíblia caracteriza o culpado que é libertado e o inocente que é perseguido. Provérbios 17:15. Há 2 injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade, como se justo fosse, especialmente se a sua culpa vier do pecado da corrupção. Jeremias 22:13.
Ai daquele que constrói seu palácio por meios corruptos. Deuteronômio 16:19. Não aceite suborno. O suborno cega até o mais sábio. Judas, traidor, corrupto, quando tenta tirar do outro aquilo que não lhe pertence, sugerindo que fosse doado aos pobres, é descrito dessa maneira no Evangelho de João. Judas disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era um ladrão e, tendo a bolsa com dinheiro de todos, tirava o que nela se lançava. Portanto, senhores, a Bíblia condena a corrupção a ponto de equiparar o ladrão com o assassino. Jó 24:14. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres, mata os necessitados, e de noite age como ladrão. É assim que as Escrituras descrevem quem rouba dos idosos, quem engana os vulneráveis, quem tira dos humildes. E aí eu lhes pergunto, quem é que faz isso no Brasil? Aliás, quais são os estados mais miseráveis do país e quem os governa? É aquela história. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o perverso está no poder, o povo geme. Finalmente, tem outro pecado que afasta Lula e o PT do povo de Deus e da palavra divina. O mau hábito da mentira. O Lula está flagrado em vídeo, se vangloriando de mentir para obter aí dividendos políticos. Uma prática que, diga-se de passagem, ele mantém até os dias de hoje. Ocorre que o Evangelho de João, mais uma vez, denuncia que o mentiroso é filho do diabo e serve a ele. Aspas, não se apega à verdade, porque não há verdade nele, e quando mente, fala sua própria língua. Assim, Basília, respondendo peremptoriamente à pergunta, esse curso de fé e democracia para a militância evangélica brasileira não servirá ao seu objetivo eleitoreiro. Um partido manchado pela corrupção, comandado por um líder que faz da mentira um hábito, nunca, jamais encontrará abrigo entre o povo de Deus. Cardoso, para você a mesma pergunta, se esse curso é suficiente para melhorar a interlocução entre evangélicos e petistas, ou, em outras palavras, tem salvação? Bom, Basília, o povo de Deus se divide em vários rebanhos, né? E todos eles merecem o nosso respeito. A Igreja Católica sempre teve muitos militantes e correntes dentro do Partido dos Trabalhadores. Isto é notório, desde as comunidades eclesiais de base, há uma série de situações que estabeleceram relações de setores do Partido dos Trabalhadores muito fortes e muito expressivos com a Igreja Católica. Também evangélicos são militantes do PT em menor número, sem sombra de dúvida. Eu conheci núcleos de evangélicos que pertencem ao Partido dos Trabalhadores. Mas no momento em que nós vivemos intolerância, em que deuses, ou Deus, é contraposto a diabos e o meu inimigo é sempre o diabo, claro, é necessário que nós tenhamos o cuidado de vencer essa intolerância. Se o PT tem dificuldade de dialogar com um desses rebanhos, que é o rebanho evangélico, que supere isto, que entenda os evangélicos, que aprenda a dialogar. Nós temos que superar esta intolerância de carimbar no nosso adversário sempre o demônio e colocar os santos do lado que é aquele que eu penso. Não é assim, esse maniqueísmo, que a meu ver absolutamente não é compassado com o tempo democrático que nós vivemos, ele precisa ceder espaço a uma visão crítica e respeitosa. Nós temos que respeitar a Igreja Católica, claro que temos, como temos que respeitar os evangélicos, como temos que respeitar todas as religiões. E se os petistas têm dificuldade de dialogar com setores evangélicos, unilateralmente vamos entendê-los, vamos respeitá-los, vamos buscar diálogo. Ou seja, vamos parar de atacar para derrotar. Vamos procurar dialogar para juntos construirmos. Essa iniciativa do curso é muito bem-vinda, absolutamente muito bem-vinda. E eu acho que ela não é necessariamente eleitoral, mas ela leva à superação de preconceitos. Porque o preconceito, ele é próprio do extremista. O extremista navega com preconceitos. Os meus nunca erram, são anjos. Os outros só praticam atos demoníacos. Os outros erram em tudo. Os outros nunca acertam. Os outros não fazem nada certo. Os meus, não, esses são santos, esses são puros. Não é verdade. Nós temos puros e impuros em todos os lados do globo terrestre. À direita, à esquerda. E, portanto, aprender a dialogar respeitosamente significa conviver democraticamente. Essa é a razão pela qual eu acredito que se o PT dialoga com uma parte do rebanho de Deus,
para utilizar a expressão do Caio, que é o rebanho católico, que também merece todo o nosso respeito, tem que dialogar também com os outros rebanhos que merecem o nosso respeito. É isto que caracteriza a dimensão humana em que eu ouço para dialogar e não ouço para aniquilar o meu adversário, aquele que não pensa como eu. Ou seja, esse tipo de ódio não leva a nada. Esta situação de extremista só serve a quem pretende crescer diante de um mundo de ódio, diante de um mundo de violência. Então, portanto, acho correta esta visão do Partido dos Trabalhadores. Se nós temos dificuldade em dialogar com um dos rebanhos de Deus, vamos aprender a dialogar com eles. Vamos construir esta ponte, vamos construir este caminho. Acho uma excelente iniciativa. Bom, você viu aí que o José Eduardo Cardoso só faltou falar que como nós conseguimos enganar os católicos, por que nós não vamos conseguir enganar os evangélicos, né? Esse pessoal é muito cara de pau, né? É muito cara de pau. Qual foi a última vez que você viu petista indo na igreja? Eu lembro daquela vez que o Haddad e a Manuela Dávila eram candidatos e foram na igreja lá para ser fotografado para dizer que eles eram cristãos, né? A última vez que eu lembro de ver petista dentro de igreja foi isso aí, os petistas políticos que eu estou falando, não os coitados em massa de manobra. Os políticos petistas. Então, essa turma, eles são cara de paus e agora eles estão querendo enganar evangélico. Então, se você é evangélico, fique atento. Fique atento que daqui a pouco vai estar um petista dentro da sua igreja tentando te enganar, dizendo que o Lula é um cristão. O Lula não tem nada a ver com cristão e muito menos com democrático, né? Porque você viu as últimas viagens do Lula aí, a Rússia e a China, só reunindo com ditadores. Sem contar que ele já recebeu aqui o Maduro com tapetinho vermelho, né? Ele não condenou a eleição, bem entre aspas, do Maduro lá na Venezuela, aquele roubo que o Maduro fez lá na Venezuela. Por que será que o Lula não condenou? Será que ele também gosta desse tipo de eleição? Porque eles vivem falando a palavra democracia. Mas quando tem um ditador aqui do lado, que todo mundo está vendo que é um ditador, eles ficam quietinhos quando não estão apoiando abertamente. Então essa turma não tem nada a ver com democracia e muito menos com fé também. Eles não têm nada a ver com o cristianismo. São totalmente anticristãos. Então fiquem atentos. Se aparecer um petista na sua igreja tentando te enganar, já fique sabendo. Ele está fazendo curso para te enganar. Então é isso, pessoal. Peço a você que observe se está inscrito no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva e deixe seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.